A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Esse canal é para leitura bíblica. Não falamos sobre placa de igreja, religião. É somente pura e verdadeira palavra do Senhor. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Às terças e sextas eu posto novos vídeos, né, na sequência aqui, inclusive aqui em cima você pode ver a sequência cronológica, que é mais ou menos de acordo os acontecimentos, né, que tanto da projeção ali dos principais ali, dos profetas, daqueles ungidos do Senhor, como outras coisas que aconteceram ali mais ou menos na mesma época. E você pode também compartilhar, curtir, comentar. É bom sempre interagir com o canal para que o YouTube entenda que é relevante e assim propague mais os vídeos, né, com a palavra do Senhor. Nós estamos no primeiro livro de Crônicas, onde fala sobre Davi. Aqui Salomão já é um rapazinho, né, vamos dizer assim, Davi tinha em seu coração de fazer um templo ao Senhor, mas Davi era um homem de guerra, então ele tinha muito sangue em suas mãos. Sendo assim, Deus fez uma aliança com Davi, prometendo ali a Davi que a sua descendência estaria sempre no trono, mas Davi não iria erguer a casa ao Senhor, e sim Salomão. Sendo assim, Davi, como um homem do Senhor ali, como um servo do Senhor, ele então deixou tudo preparado para quando Salomão fosse construir a casa do Senhor. Então vamos lá. Perdão, gente, o ventilador ataca a rinite. 1 Crônicas, capítulo 23. Davi nomeia Salomão rei. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. O censo levítico e suas funções, e reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima. Foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000. Lembrando que os levitas ali são os levitas é o povo de Deus ali, que somente eles podem trabalhar no tabernáculo, na casa do Senhor, né? Somente eles podem fazer o serviço ao Senhor ali, como as ofertas, né? O cuidado na casa ali, na época tendas também, na época de Moisés, perdão, é muita coisa na cabeça. Então, ele fez o levantamento para saber como seria ali o que cada um iria fazer, né? Então, eu não vou ler o censo aqui, até mesmo porque para a gente hoje em dia não tem relevância aqui. Ali ele fala o nome de cada um, a família de cada um e a sua função. No capítulo 29, ele faz a divisão dos sacerdotes, né? Quem será os sacerdotes? Os sacerdotes eram do meio dos levitas, né? Da tribo de Levi. Então, aqui ele fala sobre cada um, quem vai ser, o que vai fazer. No capítulo 25 é a nomeação dos músicos, né? Aqui também Davi diz a cada um qual será a sua... quem serão os músicos ali. No capítulo 26, a indicação dos porteiros, quem ficará responsável pela entrada, para cuidar, manutenção, acender, apagar as luzes, né? No caso,
claridade ali, né? Quem iria ficar responsável. Tem a nomeação dos tesoureiros a partir do versículo 20, né? Ou seja, quem iria cuidar dos mantimentos ali do Senhor, para saber o que entrou, o que está sendo usado, o que está sendo ofertado, do material usado também. No capítulo 27, os oficiais civis, né? Então, aqui ele também fala sobre os filhos de Israel, segundo o número dos chefes dos pais, para que eles possam cuidar das pessoas, né? E no capítulo 28, a gente vê as últimas instruções de Davi. Então, Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam o rei, os capitães dos milhares, os capitães de centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões, todo homem valente. E pôs-se Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá. Entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque escolhi para filho e lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se preservar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Olha só que maravilha aqui, né? Deus preservando ali a descendência de Davi, contanto, obviamente, que eles se mantenham no caminho do Senhor, né? O Senhor, ele nos diz como será a sua vida na presença dele, e ele também nos diz como será a sua vida fora da presença dele. Ele te dá a escolha, né? Nós temos o livre-arbítrio exatamente para isso, para que você escolha se quer servir a Deus ou não. E no versículo 8 a gente continua: Agora, pois, perante os olhos de todo o Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta terra boa, e façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. E aqui do versículo, a casa do propiciatório, né? Do versículo 11 ao versículo 18, ele fala também tudo que está deixando ali para Salomão para fazer a casa do Senhor, né? E no versículo 19 a gente continua: Tudo isto, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber todas as obras desta planta. Ou seja, né, o Senhor, ele capacita
os seus, né? Quando o Senhor tem um propósito em sua vida, Ele te capacita para seguir esse propósito, né? Para completar esse propósito. Então não pense, o Senhor está tocando no meu coração para fazer tal coisa, mas eu não sei fazer. Você não precisa saber fazer, quem vai te ensinar vai ser Deus. Ele vai tocar em seu coração, Ele vai te ensinar como fazer e o caminho a seguir. E a gente continua no versículo 20. E disse Davi a Salomão seu filho: esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os seus mandados. Ali Deus preparou cada um de acordo a obra que será feita, né? Os que trabalham com pedras, os que trabalham com madeira, deixou tudo ali preparado. No capítulo 29, Davi pede à congregação que ofertas, né, para ajudar no templo, né? Disse mais o rei Davi à congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, cobre para as obras de cobre, ferro para os de ferro e madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engaste, pedras ornamentais e obra de embutido e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. E ainda porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. E aqui ele fala, aqui 3.000 talentos de ouro, a quantidade de ouro, prata, ouro, prata. E no versículo 6, então, os chefes dos pais dos príncipes das tribos de Israel, os capitães de milhares, das centenas e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram. Então aqui Davi está pedindo a contribuição do povo, né, para que ajude na construção da casa do Senhor. No versículo 9 diz: e o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente. As ofertas ao Senhor são voluntárias, né? Você não é obrigado a ofertar a casa do Senhor. E também não vai ofertar a casa do Senhor, fala, não, o Senhor se agrada do Senhor, mas o seu coração está ali pesado. Poxa, vou me dispor desse dinheiro, nossa, vou me dispor desse alimento, vou me dispor disso, de aquilo. Não, você tem que ser voluntariamente. No teu coração tem que estar aberto, né? Tem que estar feliz a essa oferta. Então, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. E é no versículo 10, o cântico de Davi, o cântico de louvor. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos, porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há outra esperança. Muito interessante aqui no versículo 14, né? Porque tudo vem de ti e do que é
teu tu damos, né? Ou seja, tudo realmente pertence a Deus, tudo é dele. Nós não temos casas, nós não temos bens, né? Tudo pertence a Ele. Então, a oferta à casa do Senhor, na realidade, não é nenhuma oferta, acaba sendo uma devolução. Por quê? Tudo pertence ao Senhor, então só estamos devolvendo para a casa dele, né? Interessante essa visão, e realmente é verdade, né? A gente continua no versículo 16: Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. E no outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor e ofereceram holocaustos ao Senhor. Aí aqui já fala a quantidade, né? E no capítulo 20, no versículo 22, e comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Israel, e o ungiram ao Senhor por príncipe, e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe deu ouvidos, e todos os príncipes, os grandes, e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes ele não teve nenhum rei em Israel. Davi, assim, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, em Jerusalém reinou 30 anos, e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, relatando todo o seu reinado, o seu poder e os acontecimentos de sua vida, também sobre Israel e sobre todos os reinos vizinhos. Olha que maravilha, né? Então, é o que a gente está vendo aqui, né? Então, a gente estava no livro de Samuel, 1º e 2º, ali falando muito sobre Davi, sobre a sua trajetória, de quando foi perseguido por Saul, de quando foi constituído o rei, né? De tudo o que passou, das suas lutas, né? Do seu deslize lá com Batseba. Então, toda a vida de Davi a gente viu ali em Samuel. E aqui em Crônicas é um complemento do que aconteceu na época ali. Então, como a gente sempre fala, né, quando você for ler a Bíblia, nunca leia somente o versículo, porque podem ser muitas interpretações. E na maioria das vezes, a gente acaba interpretando naquilo que nos convém, né? Então, quando eu leio um versículo, eu vou ler aquele versículo de acordo com o que eu sinto e de acordo com a minha vontade. Mas a palavra de Deus não é a minha vontade, a palavra de Deus não é o que eu sinto. A palavra de Deus é a palavra de Deus, é o que eu tenho que seguir, é o que eu tenho que fazer. Então eu vou ler o capítulo todo para entender o que aquele versículo ali quer dizer. Eu leio o capítulo todo para entender o que Deus está me ensinando. E muitas vezes não é somente o capítulo, tem outros livros que complementam aquele capítulo. A Bíblia, ela não se contradiz, tudo que ela fala é real, é verídico,
né? O que acontece é que a palavra do Senhor, né, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, mas quem escreveu foi o homem, né? Foi o ser humano que escreveu. Então, cada um vai escrever ali de acordo com as suas palavras, de acordo ali o seu ponto de vista. Então, tem sim uma visão, né? Ou, por exemplo, os livros de Marcos, Mateus e Lucas são os três ali, praticamente não, são muitos acontecimentos que os três viram, mas cada um está falando à sua maneira, como por exemplo, Jesus Cristo entrava na cidade, no outro fala que Jesus Cristo saía da cidade, mas a diferença que a gente vê é só em questão de ponto de vista. Não, eu vejo desse lado, você vê daquele lado, mas o acontecimento ali é o mesmo, né? Que é o que é importante ali, é a vida de Jesus. Então, independente se ele estava entrando ou saindo na cidade, ele estava na cidade ali e ele fez o teu feito ali, ele fez o teu milagre ali, né? Então, o que importa realmente é o contexto, né? Não são algumas palavras dispersas, mas o contexto, o que a história está nos mostrando. E é isso que a gente tem que se atentar, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida, né? O que Jesus Cristo faria nessa situação que eu estou passando? É isso que a gente tem que ter em mente. Perfeito não somos, nunca seremos, né? Como seres humanos, não. Mas a gente pode andar em direção à perfeição, porque Jesus Cristo era, é e sempre será perfeito. Então nós temos que imitar a Jesus Cristo. Por isso, quando passar por uma situação, quando tiver algo acontecendo, pergunte o que Jesus Cristo faria. Nós, seres humanos, nós somos egoístas, a palavra de Deus diz que a maldade vem desde a meninice, ambiciosos. Então a gente tem que prender mesmo, expulsar esses sentimentos que são humanos, esses sentimentos ruins, e deixar que o Espírito Santo habite dentro de nós e nos guie, porque o Espírito Santo, ele vai nos mostrar o caminho a Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então temos que buscar a Jesus Cristo para chegarmos a Deus. E o Espírito Santo que vive dentro de nós, ele nos levará à presença de Jesus Cristo, ao caminho de Jesus Cristo, para que um dia possamos andar livre e completos diretamente na presença do Senhor, tá ali face a face conversando com o Senhor. E, gente, se você estiver escutando um barulhinho no final aí, é o ventilador. Muito quente a região da Bahia aqui. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Que ela seja tatuada em nossos corações, Pai. Que elas sejam escritas em nossos corações, Pai. Que os seus mandamentos sejam fixados em nossos corações, em nossas mentes, e que possamos cada vez mais buscar a Ti, Senhor, a Tua presença, Pai. Que possamos cada vez mais aprender sobre Ti, conhecer a Ti, Senhor, e nos entregar a Ti. Tantas coisas acontecendo, tudo provando, tudo se manifestando de acordo à Tua vontade, Senhor, para a vinda de Teu Filho, Pai, para a segunda vinda de Jesus Cristo, para arrebatar os seus, Senhor. Abençoa-me, Pai, que meu nome esteja nesta lista, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja, anseio por esse dia, Pai. Não vou mentir que tenho medo sim, Pai. Tenho medo de que eu não esteja no livro da vida, Pai, mas eu peço a Ti que me guie para que eu me mantenha na Tua presença, sempre fazendo a Tua vontade, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Muitas coisas acontecendo em sua vida, muitas aflições, muitas turbulências, Pai. Mas isso tudo sabemos que é passageiro, Senhor. Muitas coisas podem ser realmente do mundo, mas muitas coisas também podem ser sua aprovação, Pai. Podem ser que o Senhor esteja permitindo que isso aconteça para lapidar o coração dessa pessoa, Senhor. E ela não está entendendo o que está acontecendo. Abra os olhos espirituais dela, Pai, para que ela veja o caminho. Amoleça o teu coração para que ela sinta a tua presença, para que
que ela escute a tua voz, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, que nós busquemos cada vez mais a Tua palavra, Senhor, que nós busquemos cada vez mais o Teu amor, a Tua misericórdia, Pai. Que nos entreguemos cada vez mais a Ti, Senhor. Que nos dediquemos cada vez mais à Tua palavra, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.